Agora, ex-presidente Michel Temer, desmentiu em detalhes o que disse o presidente a respeito desse suposto acordo. Ele falou hoje num evento, a Renata Agostini estava lá, ouviu tudo e traz para vocês o bastidor. Temer nega, diz inclusive que seria absolutamente impróprio uma conversa com esse teor. Perfeito, Dani, foi isso mesmo. Eu mesma perguntei isso para o presidente Michel Temer. Olha, o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar, disse que teve sim um acordo, deu detalhes. E aí, Michel Temer, primeiro, voltou a negar de cara, disse que não. Primeiro ponto que ele coloca, uma conversa entre estadistas, entre ele e Bolsonaro, e esse tipo de conversa, né, que envolveria aí um acordo, arquivamento de um inquérito no Supremo Tribunal Federal em troca de uma carta, de um documento, é isso que o presidente Jair Bolsonaro está falando, é que isso não caberia nesse tipo de interação. E aí ele fez uma linha do tempo. Alguns detalhes Temer já havia dito, mas ele avançou. O que Temer contou hoje? Primeiro, disse que o próprio presidente Jair Bolsonaro telefonou para ele no dia 8 de setembro, ou seja, um dia depois daqueles atos que ele chamou e pediu a opinião de Temer sobre o que tinha acontecido. Temer disse que falou que sim, né, ele levou bastante gente na rua, mas que ele não poderia concordar com as palavras, com o discurso do presidente Jair Bolsonaro. E aí a conversa se estendeu um pouco mais e, segundo Temer, em determinado momento, ele mesmo falou, bem, mas Bolsonaro então tá ligando para que ele fizesse uma ligação para Alexandre de Moraes, para colocar os dois em contato. Segundo Temer, ele falou isso para Bolsonaro, né, que estava entendendo o motivo da conversa. E aí Bolsonaro então autorizou que ele fizesse esse meio de campo. Segundo Temer, no mesmo dia, ele falou com Alexandre de Moraes, conversaram e Temer expôs o que era a proposta dele, que Bolsonaro então fizesse ali um compromisso público, né, uma carta com alguns princípios, recuando basicamente. Disse Temer que Alexandre de Moraes inclusive se mostrou cético, achava que Bolsonaro não ia aceitar esse tipo de movimento. Pois bem, Bolsonaro aceitou. Segundo Temer, Bolsonaro inclusive disse, não, venha a Brasília para a gente conversar sobre isso. E Temer disse, não, olha, vamos já conversar sobre o que vai ser feito ou não, né? Porque uma viagem só para a gente debater o assunto pode não pegar bem nem para Bolsonaro, nem para Temer, na visão de Temer. Isso foi feito. Segundo Temer, nunca houve condicionante nem para que essa carta fosse publicada, nem para a ligação dele para Alexandre de Moraes, nem na véspera e nem no dia esse que ele veio até Brasília. Sim, segundo Temer, ele colocou Bolsonaro e Alexandre de Moraes para conversar por alguns minutos, mas já havia o compromisso com o texto final, texto esse que inclusive foi Michel Temer que sugeriu. Ele se ausentou alguns minutos, os dois conversaram sozinhos. Dani, isso segundo Temer, mas, segundo ele, não foi combinado nenhuma questão anteriormente ao compromisso com a carta. Ô, Renata, é interessante, eu falei aqui quando chamei, né, que eu não sei se o presidente tem a dimensão do que ele está relatando, né? Supondo-se, gente, que a gente tivesse, sei lá, 5 anos atrás, imagina a ex-presidente Dilma Rousseff, no auge de alguma investigação sobre um integrante de seu governo, ou um aliado, por exemplo, o ex-presidente Lula, diz que solta uma carta com elogios a Sérgio Moro e diz, olha, eu estou muito chateada, esses elogios que eu fiz, vocês rasguem, porque eu havia combinado com ele que eu ia elogiá-lo e aí ele iria arquivar a investigação contra o meu aliado, contra o ex-presidente Lula, contra qualquer quadro do PT, e ele não arquivou. Um absurdo. Só muda o personagem, para vocês terem a dimensão do que o presidente está relatando. O presidente está dizendo que ele fez um acordo com o ministro do Supremo para arquivar um inquérito que implica todos os filhos dele que estão na política, que implica os principais aliados dele na Câmara dos Deputados e que implica também, investiga o uso de dinheiro público para disseminação de informação falsa, não só sobre o Supremo, mas sobre o funcionamento da democracia. É isso que ele está relatando, que ele participou de um acordo e que ele está chateado que esse acordo não foi cumprido. Tecnicamente, eu até enviei aqui ao ministro, tecnicamente isso poderia ser crime, eu perguntei, né? Sim, me parece que é o relato de buscar uma vantagem indevida.
né, ir até um servidor público buscando uma vantagem indevida. Agora, sendo mentira, comprovadamente mentira, também é crime, é calúnia. É por isso que eu digo que não sei se o presidente tem ideia ou se você que está nos assistindo alcança o tamanho, aonde chega isso. Muda o personagem e vê. Seria razoável? Bom, obrigada, Rê.